Organizamos 4 aulas para que você possa entender o seu processo de evolução e, dessa forma, ter uma vida de evolução mais assertiva. Essas 4 aulas, né? A primeira foi no dia 9 de junho, falamos sobre relacionamentos saudáveis. A segunda, hoje, eu vou passar para você conceitos orientais de karma e dharma. A terceira aula vai ser quarta-feira que vem, sobre influências de vidas passadas na nossa vida atual, e você não tem nem ideia, vou te dar só um número para que você possa entender. 80% dos problemas que nós passamos nessa vida, eles vêm de vidas passadas, né? Então, eu vou estar trazendo essa conclusão através dos trabalhos que nós fazemos, das limpezas dos campos emocionais na mesa radiônica, a gente consegue acessar a tua frequência energética. Então, eu vou trazer aí para você o quanto de uma vida passada influencia nessa vida, e na quinta-feira, no dia 30, eu vou falar sobre o ponto de mutação, que é quando você corrige, quando você chega no ponto da tua evolução, tudo na tua vida se destrava. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre por que a sequência desses temas, né? Primeiro, os relacionamentos saudáveis, depois acessar dharmas, depois entender a influência de uma vida passada e como virar o jogo aí e chegar no ponto de mutação. Para animar um pouco o grupo aí, eu já quero que você escreva no chat aí, olha só, quem vai participar das próximas 2 aulas, digita aí no chat aí, eu quero participar da aula da semana que vem, de quarta-feira, para entender o quanto uma vida passada influencia nessa vida e quero chegar no meu ponto de mutação. Quem quer conhecer esse tema, escreve aí já no chat, eu quero, e aí eu coloco esses links lá no grupo. Muito bem. Conteúdo da aula de hoje. Inicialmente, você vai começar a entender algumas leis. Eu vou falar para você da lei do karma, a lei da evolução, a lei da causa e efeito, o controle pelos senhores do karma, a lei da proporcionalidade, o karma coletivo e a lei do dharma, tá? Para você estar bem ciente das leis universais que nunca ninguém te falou. Eu já aproveito para falar que eu vou fazer de 3 a 4 paradas durante essa primeira hora. Eu vou passar 4, 5 slides e faço uma parada e nós vamos interagir. Você vai fazer as perguntas e eu vou responder daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho eu dou uma parada e você pode perguntar. Bom, conhecendo todas essas leis, né, qual que é o efeito dessas leis? Né? O efeito é para que você não deixe de evoluir nessa encarnação. Porque tudo é acumulativo no corpo emocional e no corpo mental. Então, busca chegar no teu ponto de evolução nessa encarnação para não ter que viver numa próxima vida e passar pelas mesmas experiências dessa vida. Então, a gente vai estudar um pouquinho essas leis aqui para que você possa entender o processo de evolução. Então, começando com um gráfico aqui para que você se posicione, né? Eu fiz um desenho aqui animado para que você entenda aonde você está hoje dentro do teu processo de evolução. Para mim é muito fácil explicar isso, é muito lógico, e eu queria que você conseguisse ver tudo isso como eu vejo, né, de uma forma bem simples. Você, dentro do processo de criação, recebeu um dia uma alma, né? Você pode entender que é fruto da imagem e semelhança do Criador, você faça a interpretação que você quiser, e eu coloquei aqui uma estrelinha amarela, que é o teu processo de criação. No teu processo de criação, você foi criada no plano espiritual. E lá no plano espiritual, você aprendeu algumas coisas e veio com um corpo aqui para a Terra. Então, no teu processo de criação, você foi criada em alma, né? E recebeu algumas inteligências, e daí você decidiu, e daqui a pouquinho eu falo como foi essa decisão, vir para o mundo terrestre. Isso é chamado, né, no hermetismo, de queda ou inclinação. É você sair do plano espiritual e vir para o plano terrestre. Queda ou inclinação é a forma que os herméticos explicam o processo de você deixar o plano espiritual e vir para o plano terrestre.
Bom, chegando aqui no plano terrestre, você percorreu um caminho muito longo até chegar nessa outra estrelinha amarela que é você aqui. Então, agora, no plano terrestre, você aqui comigo decidiu, eu preciso ter uma série de respostas para a minha vida. Eu oro, peço as respostas e ela não vem. Eu sou uma pessoa boazinha, né? Mas eu não tenho tudo que eu mereço. A minha família não entende aquilo que eu penso. Caramba, eu sou espiritualista, sou espiritualizado e não tenho nenhuma resposta do plano espiritual se eu estou fazendo certo. Será que é Quando você isso? chega diante dessas indagações, É isso aí. quando você chega diante dessas indagações, você chegou no ponto mais É distante do isso teu mesmo. processo de Bora lá, criação. Bruno. Mas agora como é que volta lá no... Eu Aí, vou. tá? Tem alguém com o microfone aberto aí, precisa fechar, por favor. Obrigado. Quando você chega no ponto aonde você É isso mesmo. tem as tuas dúvidas, você precisa de resposta. Esse é o ponto mais distante do teu processo de criação, do Criador. Porque quando você chega a fazer essas perguntas, significa que você quer retornar. Retornar para onde? Retornar para o plano espiritual. Antes de fazer essa série de perguntas, você teve todo o desenvolvimento material. Eu acho que Então, seria essa. eu vou ter que fechar o microfone. Mi, você consegue fechar aí? Tá, obrigado. Então, eu queria te falar o seguinte, que até hoje você só desenvolveu materialmente, né, que foi necessário. Você precisou ter estudo, uma casa, dinheiro, família, né, etc., para chegar nessas dúvidas aqui. Ser bonzinho, ir na igreja, ir no centro, isso não tem nada a ver com o desenvolvimento espiritual. Isso é tudo a ver com o desenvolvimento material. Você vai ver comigo aqui que o plano espiritual, para que você chegue nesse ponto aqui, ele preparou uma série de vidas. Então, esse círculo que está aqui no meio é chamado de roda de Sansara. São as vezes que você sobe para o plano espiritual, aprende lá e desce para o plano terrestre. Você sobe, desce, e vem 20 vidas, 100 vidas, 200 vidas, até você chegar no ponto que você precisa evoluir. Bom, então como é que o Hermetismo chama? O Hermetismo fala que quando você está no ponto que você tem todo esse questionamento, é o ponto que você pode ser iniciado. Iniciado, então, é o início da tua caminhada dentro do teu processo de evolução. E o processo de evolução ele tem 7 etapas, né? Que não é o objetivo dessa aula aqui. Mas você vai chegar num ponto, né? Que é uma ida sem volta. E você volta para o plano espiritual de novo quando você passar por tudo aquilo que você tem que desenvolver, que nós chamamos de evolução. Essa experiência na Terra chamada evolução, ela tem exatamente os pontos que você precisa evoluir em cada vida. E você não enxerga. Você comete os mesmos erros, repete seus padrões e não percebe que não sai do lugar do ponto de vista de evolução. Bom, chamada então de correção é quando você retorna para o plano espiritual e não necessita voltar mais para o plano terrestre. Passei para você aqui alguns nomes usados no hermetismo, porque eu vou estar falando aqui. Inclinação é quando você deixa o plano superior, o plano espiritual, e decide viver no plano terrestre. Iniciação é quando você dá a volta, você fala, gente, eu parei, eu preciso evoluir, eu preciso me desenvolver espiritualmente. Então, você entra no teu processo de evolução até a última etapa que chama ascensão. Ascensão, você atravessa a ponte para o mundo espiritual e só vem se você tiver algum propósito em espírito, né? Você não precisa encarnar mais e você retorna fazendo a correção. Bom, diante de tudo isso, né, eu falei que você está nesse pontinho amarelo, que é o início da tua jornada, a iniciação é o primeiro ponto da jornada de evolução. Agora, o que eu quero te ensinar hoje é, se você tiver uma jornada de evolução mais assertiva, a sua vida vai ficar muito mais leve, você vai conseguir prosperar de uma forma muito mais fácil. O ponto aqui é o que eu tenho que fazer para chegar naquilo que eu preciso evoluir. Cada encarnação você tem que evoluir alguma coisa. Ninguém me conta o que tenho que evoluir. E eu vou te contar aqui hoje, de uma maneira geral, como é o processo de evolução. Valendo agora, começando a aula, esse só foi um esquenta aqui no começo para você entender onde nós estamos. Karma, o que seria karma?
Karmas vem do hinduísmo, né? É uma palavra que explica resultados de ações do passado, das vidas passadas, a qual cria um sistema de reação, né? Ação e reação, por todas as vidas encarnadas de uma alma. Então, se você tem algo para resolver numa vida passada e vem para essa vida e encontra a mesma pessoa ou mora no mesmo país, se você não resolve isso, essa, digamos assim, pendência fica para você resolver em outra vida. Então, karma é um sistema de resultado de vidas passadas, o qual ele atua como ação e reação em todas as vidas que você tiver no processo de reencarnação. Não sou eu quem estou falando isso aí, é o hinduísmo que está aí há 3, 4 mil anos, né, que trabalha dentro dessa filosofia. Então, essa casualidade se aplica, né, de você estar voltando outras vidas para viver algo que precisa ser, digamos assim, harmonizado, por tudo que você faz dentro do conceito de ações, pensamentos e palavras. Ações, pensamentos e palavras já são o suficiente para você ter uma linha de karma no sistema de ação e reação. Quando um ciclo de nascimento chega ao final, é dito que a pessoa alcançou o moksha, a libertação da roda de samsara. O símbolo do karma aqui, à esquerda, ele já tem a roda de samsara, subida e descida. Quando você chega no último estágio da sua evolução, o hinduísmo chama de moksha. Você sobe para o plano superior e não necessita voltar encarnado. Então, aí, no primeiro slide, você já aprendeu comigo o que é karma, né? De uma forma técnica. Se você tinha dúvida, anota aí direitinho o que é karma, fica aí para suas anotações. Bom, eu também falei da roda de samsara, né? Até eu fiz um desenho na primeira tela, que é esse ponto central aqui. Samsara, então, ele vem do budismo, o qual significa a roda da vida, na qual todos nós estamos sujeitos à roda de samsara, que é o movimento da vida, do nascimento e da morte. Então, roda de samsara é uma roda que aponta aonde você vai nascer e aonde você vai morrer, encarnado e desencarnado. O que poucas pessoas sabem, e aí é muito legal eu falar, porque isso eu vou falar algo que pode tirar uma dúvida sua, é assim, todo ensinamento cognitivo que você tem no teu campo emocional e mental, aqui na Terra, quando você roda na roda de samsara, né, que você morre aqui e nasce no plano superior, você leva com ele o ensinamento do momento que você parou. Lá no plano superior você vai estudar um pouquinho e daqui a pouco você encarna de novo. Quando você encarna, você vem com os ensinamentos da última vida terrestre. Então, algumas pessoas acham que o suicídio, por exemplo, ele é uma solução para os problemas que ele está vivendo. Não é, porque ele vai voltar com os mesmos problemas. Você sempre que encarna, você vai ter, digamos assim, o teu cognitivo iniciado exatamente do ponto da última encarnação. Então, se você era uma pessoa que tinha problema em estudo, você vai voltar como uma pessoa que tem problema em estudo. Se você era uma pessoa que tinha um problema em relacionamento, você vai voltar aqui como uma pessoa que tem problema em relacionamento. Até você transcender, até você entender o que você tem que evoluir. Aí você volta numa outra encarnação, já não precisa mais resolver problema de encarnação, de relacionamento. Você vai resolver problema financeiro e material. E volta e vai. Aí, quando você resolve o problema material, você vai aprender outra coisa. Então, não adianta pular um ciclo da tua encarnação. Eu bato aqui na tela que é o quanto antes você chegar aí no teu ponto de evolução, você já transcende, já passa para a próxima. Então, o budismo, ele diz que a roda de samsara, além do movimento de nascimento e morte, é um movimento de dores e prazeres. E que isso, todos passam por essa roda até atingir o grau de evolução, que é o equilíbrio de emoções e sentimentos. Então, anota aí essa dica importantíssima. Emoções e sentimentos dos nossos relacionamentos é o primeiro ponto que a gente tem que desenvolver dentro do nosso processo de evolução. Isso significa as dores e prazeres da vida. Vou passar mais um slide aqui. Então, esse conceito do budismo,
e do hinduísmo, ele é muito conhecido no Oriente. E nós aqui do Ocidente estamos muito atrasados nesse conceito de encarnação e o conceito de evolução espiritual. No Oriente, as crianças já no ensino fundamental, elas já sabem o que é karma, o quanto que ela tem que evoluir, né? Mas eu queria falar para você que essa russa chamada Blavatsky, né? A Helena, é conhecida como HBV, né? A Helena Blavatsky. Ela saiu da Rússia e foi estudar no Tibete, junto com o hinduísmo. Ela era uma médium, né? Foi ela que trouxe a teosofia aqui para o Ocidente. Ela foi para os Estados Unidos e montou uma escola de teosofia. E quando ela chegou lá no século XIX, ela trouxe todos os conceitos do budismo, né, que ela estudou no Tibete, e do hinduísmo também, aqui para nossas Américas, digamos assim. Ela foi muito bem aceita no começo nos Estados Unidos, ela era uma médium, era uma vidente, e ela trouxe todo o conhecimento do Oriente aqui para o Ocidente. E ela escreveu a Teosofia, um livro teosófico que explica também tudo isso que eu estou explicando para você. Mas imagina, né? Algumas milhares de anos atrasado. Mas foi a Blavatsky que trouxe esses ensinamentos aqui para o Oriente, para o Ocidente. No conceito da teosofia, a Blavatsky explica, né, que karma é a lei da reação, ação e reação. É a lei da causa e efeito. E também é a lei da compensação, no qual cada ação produz uma reação. E ela explica de uma forma muito tranquila que o karma ele não pune e nem recompensa. É simplesmente uma lei universal que guia de modo infalível os efeitos das nossas causações, né? Causações de causa. Então ela quebra esse conceito que karma é uma coisa ruim, que você está pagando um karma. Não. O karma ele não pune e nem recompensa. O karma simplesmente é uma sequência da sua vida dentro da lei de causa e efeito, de ação e reação. Mas você tem que entender isso para que você possa colher as informações que uma vida de karma possa te trazer. Você entendendo bem o karma, você vai entender o teu ponto de evolução aqui na Terra. Bom, então nós vimos até agora conceitos do hinduísmo sobre karma, do budismo sobre roda de samsara, e quebramos aqui um pouquinho dentro da teosofia que karma é uma coisa ruim, né? Não é. Oi, gente, boa noite. Estou aqui revendo a aula, né? Que eu já fiz o curso de Psicologia da Alma. Foi muito transformador. Consegui desbloquear, né, algumas questões que eu tinha. E hoje já estou vivendo outros desafios. Então, assim, fiquem bem atentos às dicas do Roberto, porque vocês não vão perder essa reencarnação de jeito nenhum. Eu costumo falar, Pri, só perde essa encarnação quem quer. Verdade. Porque com os conhecimentos que existem para você chegar no teu ponto de evolução, e quando você vai acertando o teu ponto de evolução, o universo te ajuda, porque você está realizando aquilo que você combinou lá em cima. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre contrato encarnatório, o contrato que você assinou lá no plano superior, que era o que você tinha que evoluir antes de chegar aqui na Terra. Uma das leis da evolução, ela fala que não adianta você culpar os outros. Não adianta você ficar na situação de vítima. Quanto mais você lutar achando que é uma coitada ou que não merece aquilo que você está colhendo, você está repetindo um outro padrão, o padrão da tua vida. Então, o sábio, ele vai procurar entender quais são as leis que regem o processo de evolução para viver dentro dessas leis. Dentro desse caminho, vai haver uma impressão que você pode, ora, estar sendo perseguido e ora estar sendo conduzido pelo destino. Mas isso ainda é dentro do merecimento da causa e efeito, porque você é merecedor de tudo que você recebe. Então, para, de uma vez por todas, de pôr a culpa no marido, no filho,
no chefe, no vizinho, no açougueiro, põe a culpa no tênis, no violão, tá certo? Não tem nada disso, você é merecedora do que você recebe. Você escolheu a roupa que você veste, o teu prato de comida, tá certo? Você escolhe o programa que você vai assistir na televisão. Não tem esse negócio que é o outro. Enquanto você acha que é o outro que te deixa para trás, que não te entende, você está repetindo o mesmo padrão de uma outra vida e não vai sair da roda de Sansara dentro do teu processo de evolução. Então, a primeira dica aí, você é merecedor de tudo que você recebe. Ninguém está te perseguindo, ninguém é contra você. Simplesmente existe uma lei que é a lei do merecimento. Então, guarda essa lei aí. O mundo hermético traz uma lei que chama a lei da causa e efeito, né? Os herméticos chamam essa lei de casuística, né? Nós chamamos de causa e efeito. O efeito ele se produz sempre através de uma causa. Não há causa sem efeito e não há efeito sem causa. O acaso não existe. Então, tudo que você imaginar que aconteceu por acaso, não é. É contra a lei. O acaso não existe. Ser vítima é só uma fuga. Então, graças a essa lei, que é a lei da causa e efeito, hoje nós podemos compreender as diferenças entre os humanos, porque simplesmente você recebe o que merece. Olha que lei simples de ser entendida. Plantou tomate, vai colher tomate. Lavou a louça da pia, no dia seguinte a pia vai estar limpa. Colocou a roupa amassada na gaveta, no dia seguinte a roupa vai estar amassada. Deixou o tênis no chão da sala, no dia seguinte o tênis vai estar no chão da sala. Causa e efeito. Então, se você quer tomate, se você quer maçã, você não pode plantar tomate, você tem que plantar maçã. Se você quer que o tênis esteja na sapateira, ele não vai sair sozinho. Você tem que colocar o tênis na sapateira. Causa e efeito. Só que a causa e efeito, a cada mês, a cada ano, a cada vida que passa, você vai tendo mais efeitos, porque você foi mais causadores. Lembra da primeira dica lá? Relacionamentos, emoções e sentimentos. Essa é a primeira dica dentro do processo de causa e efeito. Não soube terminar um relacionamento e ficou uma mágoa entre duas pessoas, hoje ficou a mágoa na outra pessoa. Amanhã a mágoa vai ficar em você. Então, é o processo da causa e efeito. Não soube conversar bem com uma pessoa, você vai encontrar uma pessoa que não vai saber conversar bem com você. Então, segunda lei dentro do processo da evolução. Bom, como é que tudo isso é organizado, né? Isso tem a origem, né, de um grupo de mentores muito bem organizado, que é conhecido pelos senhores do karma. Eu mesmo, durante muitos anos, eu tive a ignorância e até medo dos senhores do karma, porque sempre aparecia eles com aquelas figurinhas com um capuz preto, com uma foice na mão, parecia que os senhores do karma, eles queriam machucar nós humanos. Mas eu posso falar para vocês que não é assim, né? Já tivemos, né, eu e mais algumas pessoas, oportunidade de estar em reuniões mediúnicas e vir a egrégora dos senhores do karma, não foi uma, nem duas ou três vezes, e nós conseguimos fazer pergunta para essa egrégora de muita coisa que eu te falo aqui, como é o planejamento de uma encarnação aqui na Terra. Então, esse grupo de anjos e mentores designados, né, como uma entidade de senhores do karma, eles não podem mudar o seu pensamento, porque isso faz parte do livre-arbítrio. Mas eles podem, dentro de um certo limite, apressar ou retardar a lei. Que lei? A lei da causa e efeito. E de uma maneira mais sábia, você pode ser afetado ou não. Então, essas divindades chamadas senhores do karma, são eles quem controlam, né, a sua encarnação e acompanham aqui na Terra o teu desenvolvimento de evolução. Eles te dão total liberdade dentro do plano do livre-arbítrio, né? Só que do outro lado você não lembra de nada. E são entidades assim muito presentes no sentido de ajudar. Então, os senhores do karma,
são aqueles que sabem exatamente o que você tem que evoluir, e estão aqui para ajudar no nosso processo de evolução. Mas a nossa ignorância, ela não permite entender que tem entidades querendo que nós evoluamos, porque a evolução, ela também é planetária. Quanto mais nós evoluirmos espiritualmente, mais o planeta evolui também. E esse é um dos objetivos. Bom, agora existe uma lei dentro da lei, né? A lei da evolução, ela está limitada pela lei da causa e efeito. Então, primeiro vem a lei da causa e efeito no teu processo de evolução. Não adianta ser bonzinho, não adianta ir no centro tomar passe, não adianta dar dinheiro no farol, não adianta ir na missa todo final de semana se você não entende a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, ela limita a tua evolução. Então, por efeito do seu passado, caso tenha agido de modo que não mereça, surgirão forças limitadoras que impedirão os seus proveitos. O resultado de uma má ação é uma dívida que você vai ter no teu banco de vida, né? Eu costumo chamar de karma cred, né? O nosso karma cred aumenta em cada vida. Imagina se nessa vida você teve desentendimento com 10 pessoas. Na próxima vida você tem já 10 pessoas para melhorar o relacionamento. E se você não melhora naquela vida e tem desentendimento com mais 10, na outra você volta com 20. Então, o karma cred, ele vai aumentando. Então, você tem que entender como é o teu processo de evolução para limitar, dentro da lei da causa e efeito, ação e reação, tudo aquilo que você é merecedor. E nós vamos ver no Dharma, porque o Dharma é o oposto do karma. Você vai colher os teus merecimentos. Se no karma você está limitado, né? A tua evolução está limitada pelo processo da ação e reação, o karma é o contrário. Você está aberto, você é merecedor, porque você, dentro da lei da causa e efeito, tem recompensas, né, para receber. Bom, também tem uma lei que chama a lei da proporcionalidade, né? Que é tudo que você faz para um semelhante, ele vai ser retribuído nessa vida ou em outra vida por aquela pessoa ou por qualquer um outro. Então, todo bem que você faz, ele vai vir também um bem de uma forma ou de outra. E o contrário também. Todo dissabor ou sofrimento que você causa para uma pessoa, você vai ter o mesmo desgosto numa vida, na outra vida, da mesma forma. Então, essa chama a lei da proporcionalidade. Terminando aqui essa segunda parte, você vive dentro de um karma individual, né? Então, o que é o karma? Ação e reação. Agora também vive dentro de um karma familiar, né? O que seria um karma familiar? Por exemplo, uma família que mora num país que está em guerra, sai daquele país fugido e chega num outro país. Ela vai tendo as leis da causa e efeito no coletivo da família. Por isso que é importante depois a gente limpar as linhas de ancestralidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Essa é a segunda dica, né? Você viveu já em fazendas na época da escravidão, você já viveu em outros países. Então, dentro da família que você tinha que ajudar quem chegou primeiro, que são os mais velhos, ou tomar conta de um irmão mais novo, ou tomar conta de um teu negócio, muitas vezes você não cumpriu a tua missão dentro da família. Isso virou um karma familiar. Tem o karma que envolve a nacionalidade do país, a tua raça, né? Então, nós vamos tendo karmas coletivos até mesmo do país que você vive, né? Muitos anos atrás, tinha país na Europa que não gostava do outro país por conta da Segunda Guerra Mundial. A gente viu isso muito na Alemanha. Então, você tem um pouquinho de karma da nação, da tua raça, da tua religião, da tua família e do teu individual. E aí a conta só vai aumentando, né? O karma cred vai aumentando. Então, há karmas que eles devem ser resolvidos em uma nação específica, em uma cidade específica. E é aqui que entram os senhores do karma, que sabem exatamente a família que você tem que ir, a cidade que você tem que nascer, a língua que você tem que falar. Tudo é planejado dentro de uma ordem do teu processo de evolução. Eu quero saber se você conhecia essas leis, é tudo totalmente organizado. O que eu quero te passar é que existe, então,
uma ciência. Ó, o Nelson está escrevendo aqui, senhores do karma. Isabela, quer ter paz. Então, existe uma lógica. Olha, a Débora colocou aqui que... Ó, eu não, vou ler aqui o chat, espera aí um pouquinho. Vou abrir aqui, ó. Ó, Sirley, já sinto essas leis em minha vida. Débora, o que precisa estudar, pesquisar, muito mais, tudo. E olha que eu já estudei anteriormente. Débora, fica aqui até o final da aula que você vai surpreender. A Isabela pôs paz, o Nelson falou assim, senhores do karma, foi uma surpresa para mim. A Márcia colocou responsabilidade. Com certeza, bora virar, disse a Priscila. Cândido. Mislane, tô fora. Bom, então, pessoal, é assim. Você sabia que existe uma organização por trás que funciona através de leis? Olha só, quando eu entendi isso, eu sou engenheiro. Eu falei, gente, isso é uma lógica. Se eu sigo a lei, se eu observo o que está me travando, né, que eu já vou falar daqui a pouquinho para você, os pontos que a gente tem que evoluir. É uma lógica, é muito fácil. Como é que eu não percebi? Eu levei 30 anos para chegar nessa conclusão e estar fazendo essa aula para você aqui bem tranquila, lendo de uma forma que eu já dei essa aula aqui 10, 20 vezes. Então, eu levei 30 anos da minha vida para conseguir chegar nessa conclusão que existe uma ciência exata, como se fosse uma matemática, que é o processo de evolução. E quando você enxerga tudo isso, a tua evolução acontece. E se você chegar no ponto que você combinou lá em cima, a tua vida destrava. Eu levei 30 anos para aprender isso, então estou tentando explicar para você aqui de uma forma bem simples, através das leis. Por isso eu expliquei primeiro o que era karma, contei para você que existe uma série de leis que regem o universo do ponto de vista encarnação e evolução. Bom, então, indo para o Dharma, né, que é o contrário do karma. O Dharma no hinduísmo, ele se refere a obrigações, vocações e deveres. O Dharma, dentro do conceito indiano, ele se refere a justiça, harmonia social e felicidade. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu fui vendo que Dharma e Karma, eles são diferentes para cada religião e para cada nação. Então, entenda que para o hinduísmo, o processo de evolução, ele está ligado a obrigações, vocações e deveres. Enquanto que, dentro do conceito indiano, justiça, harmonia social e felicidade. Talvez aqui no Brasil, se a gente tivesse o conceito do Dharma, seria outras 3 palavras aqui, eu não vou me atrever a falar, mas seriam diferentes. De certo, então, a teosofia, quando traz o conceito de Dharma aqui para o Ocidente, ela diz que o Dharma faz parte de uma lei natural que ela vai dar o grau de evolução do homem. Então, olha só, o karma é uma barreira para a sua evolução. Você não consegue transcender porque você deve ter que, digamos assim, corrigir alguma coisa que você fez dentro do karma. Então, o karma é uma oportunidade de crescimento, de estudo, de evolução, mas você não está evoluindo. O Dharma, não. Quando você tem Dharma, significa que você está recebendo bênçãos de merecimento e o teu processo de evolução está correto. Então, a teosofia, né, de uma forma muito inteligente, quando ela junta o hinduísmo, as leis indianas e as orientais, ela diz o seguinte: o Dharma é uma lei que determina o desenvolvimento do teu processo de evolução. Quem recebe Dharma está agindo corretamente dentro do planejado da sua evolução. Talvez ainda você não saiba o que é Dharma. Vamos avançar mais um pouquinho. Que planejamento é esse do processo de evolução? Bom, você tem que entender que se você não criou o teu processo de evolução, alguém criou. Embora você discutiu com ele, você tivesse com ele no plano superior, alguém com você conversou sobre o teu processo de evolução. Então, existe uma mente divina que ela estabelece os planos de evolução, que corresponde também ao plano de evolução da Terra e do universo. Tudo tem que evoluir espiritualmente, mentalmente. Então, esse plano de evolução, que eu chamo de meta evolutiva,
ele está conectado com o plano de evolução da mente divina. Quem é a mente divina? É o teu Deus, né? É o todo, é o Criador. Então, quem quer que seja que te deu um espírito, que te deu uma alma, e você concordou em vir para a Terra, existe dentro da mente divina o plano de evolução, né? E quando você acerta o plano de evolução, você recebe dharmas. A sua vida começa a dar certo, você tem merecimento. Infelizmente, a grande parte dos humanos, ela não tem ideia que existe uma mente muito superior à nossa por trás do nosso processo de evolução espiritual, e você nem sabe que existe um plano evolutivo para você que está alinhado com o plano evolutivo dos seres humanos, da Terra, do universo e da mente divina. É importante você ter essa noção, porque você não vai pensar só na sua evolução, você vai pensar sempre na nossa evolução, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, de ecologia, de animais, já são mentes mais evoluídas que estão pensando no todo. Mente que quer evoluir só o dele ainda é uma mente atrasada. O Criador criou todo um planeta Terra que ele tem que ser sustentável. Então, quem tem toda a preocupação com o meio ambiente, com ecologia, com animais, com lixo, com etc., já tem uma mente que está caminhando para o processo de evolução coletivo, né? Lembra que você, além do teu desenvolvimento de evolução individual, você ainda tem o karma coletivo, que é o karma do planeta, da tua raça, da tua família, da tua língua. Então, você também tem que evoluir junto com tua raça, teu planeta, tua língua, né? Nós estamos falando em evolução coletiva. Bom, então até agora você já sabe, dentro do plano evolutivo, do processo evolutivo, o karma é regido pela lei da causa e efeito, né? A causa e efeito, inclusive, ela vem antes da lei de evolução. O karma também é conhecido como justiça celestial, né? Aqui você faz, aqui você paga, né? Você fez comigo, você vai receber de volta. Então, o karma ele é regido pela lei da ação e reação ou causa e efeito. Está relacionado com o que você deve aprender e desenvolver. Então, nesse momento, karma não é coisa ruim. Karma, de acordo com a lei da causa e efeito, você vai passar por uma situação que você não passou antes, não se desenvolveu antes. Então, é uma oportunidade de você aprender para que você consiga entrar dentro do teu processo de evolução. Enquanto que Dharma é uma lei que determina o teu desenvolvimento espiritual. Ela está relacionada já com o seu merecimento, com aquilo que você sabe fazer muito bem, né? É o teu dom. Também ela pode ser a sua missão de vida e ela pode ser o melhor da tua evolução. Então, enquanto o karma, você ainda tem muita coisa para desenvolver, para aprender, digamos assim, que você sofre, ainda tem doença. Quem vive com Dharma é aquele que dá tudo certo, que não precisa fazer força nenhuma, nem para ganhar dinheiro, que tudo que ele faz está bom, ele já chegou num ponto de evolução e agora ele é ajudado. Então, olha só, o que você sabe sobre Karma e Dharma junto? Primeiro, tanto o Karma quanto o Dharma, ele é regido por leis universais. E eu passei aqui várias leis para vocês. Que Karma e Dharma, ele tem a ver com merecimento, né? Plantou feijão, você colhe feijão. Deixou o tênis sujo na sala, o tênis vai estar lá no dia seguinte. Então, Karma e Dharma tem a ver com merecimento. E ambos estão ligados ao seu processo de evolução espiritual, né? Chegou no ponto da evolução, acertou o ponto da evolução, você vai colher muito Dharma. Muito bem, então você já sabe o que é Karma e Dharma. Estão ligados às leis, tem a ver com merecimento e faz parte do teu processo de evolução. Agora, quando você cumpre o teu contrato encarnatório, que é outra coisa, você começa a ter Dharma. Você entende? Quando você cumpre o seu contrato encarnatório, eu quero dizer que você chega no ponto da tua evolução que você planejou lá no plano superior, você começa a ter ajuda espiritual. Isso é Dharma.
a sua vida fica mais leve e você tem paz. Isso é Dharma. Tudo que você faz é mais assertivo. Isso é Dharma. Então, existe uma correlação entre merecimento, né, ajuda espiritual, quando você chega no ponto de desenvolvimento do teu contrato encarnatório. Você vem aqui para evoluir alguma coisa, quando você evoluir aquilo que você tem que evoluir, você começa a ter a ajuda dos senhores do karma, né, do plano espiritual, e a tua vida fica mais leve. Por isso que é importante você passar por essa encarnação, entender o seu processo de evolução, porque na próxima vida você vem com muito mais Dharma. Nessa vida você colhe os Dharmas, que é ganhar dinheiro sem fazer esforço, é sempre estar feliz, é entender que ninguém pode me influenciar, sabe? Ter aquela mão de ouro, tudo que eu coloco dá certo, não ter preocupação com nada. É uma vida de Dharma. É importante chegar no ponto da tua evolução para que você receba os Dharmas. Bom, quem quer aprender a chegar nesse ponto da evolução? Escreve aí no chat, deixa eu acordar o pessoal. Escreve aí, você quer chegar no teu ponto da tua evolução e ter uma vida de Dharma? Eu quero ver quem quer aprender dentro do teu processo de evolução. Ó, separei aqui uma coisa muito interessante, anota aí, porque você não vai ver isso em lugar nenhum. O primeiro passo, o primeiro ponto dentro da tua jornada de acessar Dharma é equilibrar as energias de relacionamentos. Agora você vai entender porque a aula passada foi relacionamentos. Você não assistiu a aula passada, depois você me chama lá no grupo, eu te mando um resumo da aula passada. Na aula passada, o tema foi relacionamentos saudáveis, como obter relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque esse é um planeta de sentimentos e emoções. Eu vou falar para você, os senhores do karma, eles me contaram que lá no plano superior existem muitas outras formas de desenvolvimento, mas os espíritos não têm emoções. Então, quem quer desenvolver, quem quer aprender a ter sentimentos e emoções, vem aqui para o planeta Terra. Todos nós, espíritos que viemos encarnados, a nossa primeira missão do processo de evolução é desenvolver sentimentos e emoções. Mas tem um peso aí, né? São dentro das linhas de relacionamentos. Relacionamento com pessoas. Então, quando você tem a tua linha de relacionamentos equilibrada, né? E não tem muita energia negativa de sentimentos e emoções, energia mágoa, ódio, vingança, ciúmes, inveja. Quando você elimina sentimentos e emoções negativas dos teus relacionamentos, você ganha aí o primeiro ticket dentro do teu processo de evolução. Agora, se você não elimina, você leva para outra vida, né? A gente que trabalha com a mesa radiônica pega aqui quantas linhas de energias negativas de relacionamentos as pessoas trazem de outras vidas. Porque simplesmente vira as costas e não conversa. Eu tô certo e ele tá errado. Vai embora e nunca mais eu quero te ver. Você não tem ideia que essas linhas de relacionamento negativo ficam no teu corpo emocional. Bom, o segundo ponto aqui é você que tem que fazer um ajuste com quem chegou primeiro da tua ancestralidade. Então, você deveria reverenciar todos os dias seus pais, seus avós, seus bisavós, que foi através dele que você chegou aqui no planeta Terra, né? Teve a sua vida. E muitas vezes, se você acredita que a família é kármica, né? Você foi o tataravó do teu bisavó que passou a informação para ele, que passou a informação para o teu pai, que passou a informação para você, e você está sofrendo aquilo mesmo que você plantou lá atrás. Lei da causa e efeito, karma. Então, quando você começa a entender os processos da ancestralidade, perdoar a ancestralidade, é um ponto de desenvolvimento no teu processo de evolução. Quem chegou primeiro merece a nossa reverência. Guarda essa frase aí. Depois, outra coisa que você tem que observar dentro do teu processo de evolução é que você repete, né? Talvez você não se dê conta, mas você vai trazendo de outras vidas. Por exemplo, numa vida passada, você foi rejeitada, foi abandonada, maltratada. Então você já vem com essa vida para essa vida com o teu feminino ferido e acha que todos os homens são iguais. Ou
que você era uma pessoa boêmia, gostava de ficar na farra, bebia muito, né? Gastava todo o teu dinheiro, e você vem para essa vida duro, né? Porque você gastou tudo na outra. Então você não percebe que os nossos comportamentos, eles são uma sequência da vida passada. E se você não percebe, você vai repetir o mesmo padrão de uma vida passada. Então, compreender os ciclos que se repetem na sua vida, quer seja de trabalho, nossa, todo chefe que eu tenho, ele não me valoriza, né? Ou todo marido, né? Poxa, todo marido que eu tenho não me dá atenção, né? Ou que seja todo cachorro que eu tenho não ir. Então, assim, vários ciclos na sua vida se repetem e você não dá conta que é você que está repetindo. Isso significa que você está repetindo padrões. Então, fica a dica aí, você quer acessar o teu processo de evolução, presta atenção nos sentimentos negativos que você tem das linhas de relacionamento, presta atenção o quanto que você cuida da sua ancestralidade e o quanto seus padrões repetem, né? São algumas dicas para você chegar aí no teu processo de evolução. Bom, quando você corrige o ponto mais importante do teu processo de evolução, que estava escrito lá no teu contrato encarnatório, todos os outros são facilitados. Tá certo? Porque você cumpriu aquilo que você planejou vir fazer na Terra. Aí a tua vida começa a ter dharmas, né? Por isso que eu entrei aqui no ponto do dharma. Agora, é uma pena, porque você repete de padrão todos os dias, todas as horas, e não se dá conta que você já está há algumas vidas repetindo o mesmo padrão, né? Isso volta como karma. Você vai repetir o mesmo padrão tantas vidas forem necessárias até você aprender que, às vezes, né, eu costumo brincar, a sua sogra foi colocada na sua vida para despertar um sentimento que você tem que limpar. Ou seu cunhado, ou seu vizinho, sabe aquele sentimento de ódio, não gosto de você, né? Esse é um sentimento negativo de emoção. Então, as pessoas são colocadas na nossa vida. Aliás, muitas vezes somos nós quem planejamos para que essas pessoas nós encontremos na nossa vida. Aí ela vem e desperta um sentimento de fúria em você e você fica bravo com ela. Enquanto que dentro do processo de evolução, você deveria se dar conta. O que em mim despertou que eu não fui com a cara dessa pessoa? É isso que você tem que corrigir. Então, muitas vezes, essas pessoas que vêm na sua vida, foi você mesmo quem programou para que elas surgissem, despertassem esse sentimento negativo em você, que é somente isso que você teria que corrigir nessa evolução. E aí você fala, nunca mais quero te ver, nunca mais quero nem olhar para você. Sabe o que acontece? Volta na outra vida e casa com ela. Aí você vai viver mais algumas vidas até aprender. Bom, queria falar para você, então, que eu criei aqui 4 aulas, né, e vou dar essas 4 aulas gratuitas, para que você entenda realmente o padrão que você está repetindo e não saindo desse ciclo e de uma forma definitiva você entre no teu processo de evolução. Então, ele começou na sequência, como manter relacionamentos saudáveis, como você entender o processo de dharmas e karmas. E na próxima aula, eu vou falar o que da vida passada está te influenciando nessa vida, e eu vou repetir aqui para você, você que não pegou no começo. 80% dos problemas que nós temos nessa vida, ele vem de vidas passadas e você não percebe. E na última aula, na quinta-feira que vem, no dia 30, eu vou falar sobre o ponto de mutação. Quando você corrige exatamente o ponto que você precisa, tudo na sua vida é transformado, tudo na sua vida muda, tudo na sua vida flui. Bom, eu queria falar para você, eu tive que tomar algumas decisões na minha vida para que eu conseguisse entender esse processo de evolução, né? O que eu estou falando para vocês é a minha história de vida, né? Algumas decisões que eu tomei, embora naquele momento elas não representassem muita coisa, eu só fui saber que era um grande salto no meu processo de evolução depois que eu tomei as decisões. Dentro das decisões que eu tomei, que eu não percebia, eu tive que encerrar ciclos de relacionamentos, porque eu estava repetindo padrões. Eu tive que mudar a minha alimentação, eu tive que mudar o meu comportamento. Quando eu fiz isso daí, uma grande mudança está ocorrendo na minha vida.
eu finalmente comecei a ser orientado pelo meu mentor. Eu finalmente comecei a ser ajudado. Uma das frases que o meu mentor me falou é que agora que eu tinha chegado no ponto que eu cheguei da minha evolução, que era o ponto que nós tínhamos combinado, ele ia tirar as maiores pedras do caminho da minha vida espiritual e eu só ia encontrar pedras pequenas. Então, depois que eu tive todo esse entendimento, toda essa ajuda, né, eu resolvi escrever o que eu chamo de A Psicologia da Alma, que é ensinar as pessoas a encontrarem o exato ponto do seu processo de evolução. Eu levei 30 anos para entender a lógica de uma forma muito clara que existe dentro do processo de encarnação e evolução, para que eu pudesse ter dharmas, para que eu pudesse colher merecimentos na minha vida, né? E, embora eu levei 30 anos, eu estou explicando uma parte aqui para vocês em 1 hora de aula, né? Que é muito pouco, mas enfim, vocês já conseguem sair daqui com muitos macaquinhos assim, para que vocês consigam pensar um pouquinho no que eu estou falando. Bom, eu cheguei à conclusão porque após funcionar comigo, né? Eu comecei a escrever esse método e comecei a dar aulas assim, em centros espíritas, tratar desses assuntos no serviço com as pessoas que estavam tristes, e aí, finalmente, eu escrevi um curso. Então, a primeira coisa, dentro dos 4 pilares que eu desenvolvi para você conhecer o teu processo de evolução, é que não é com o cérebro cognitivo que você vai entender tudo que eu estou falando. Porque o teu cérebro ele já está contaminado por tudo que o homem te falou. No teu cérebro está assim: eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro para pagar as contas. Eu também tenho que comprar um carro, depois tenho que trabalhar para viajar. Ixi, eu vou ter que fazer mais um curso para eu ser promovido, arrumar um novo emprego, porque agora eu preciso comprar um apartamento. E aí eu trabalho, ganho dinheiro, gasto, tenho família, trabalho, ganho dinheiro. Então, o nosso cérebro está assim. E se eu ficar doente, eu não ganho, e aí eu tenho que cuidar das crianças. O nosso cérebro ele já está doutrinado por aquilo que o homem te falou. E tudo que eu estou te contando não foi o homem que te falou. Foi os senhores do karma, foi os meus mentores, né? Foi a minha pesquisa espiritual que eu fiz com o plano superior. Então, o primeiro pilar é assim: não é com o cérebro do corpo humano, que é um órgão físico, que você vai entender que você precisa ressignificar algumas crenças que lhe limitam, né? Eu estou falando, então, de padrão repetitivo, de não entender o processo da ancestralidade. O homem não ensina nada disso. Mas é com a mente. A mente, então, é uma energia. Você tem o corpo físico, tem a tua energia no teu corpo emocional e tem a tua energia no corpo mental. São padrões energéticos diferentes. O mental, ele é atribuído, então, a ideias, crenças, pensamentos, conexões. Então, toda a tua crença que está no cérebro, ela pode ser transformada, né? Eu chamo de ressignificar as crenças através do plano mental, da tua energia mental. Que eu levei muito tempo para descobrir isso. Então, não é com o cérebro que você vai entender o processo de evolução, é com a mente. Como chegar na mente? Então, esse seria o primeiro passo. Na mente, então, são geradas as crenças que lhe limitam, e você vai ter que aprender a acessar a sua mente e ressignificar as suas crenças. Que crenças? Aquelas necessárias para o teu processo de evolução espiritual. Depois, no segundo pilar aqui, você vai ter que fazer uma leitura da tua atual situação de vida com relação a comportamentos e atitudes, e você vai ter que entender se a tua idade cronológica é a mesma idade espiritual. Vou dar alguns exemplos aqui. Essa ferramenta que nós desenvolvemos aqui, ela tem 35 linhas. Então, é você na tua casa, você com seu marido, você na tua igreja, você no serviço. Então, vou pegar um exemplo aqui qualquer. Imagina que chegou a hora do café da manhã. Você é a pessoa que senta na mesa e espera o café da manhã, então você está agindo como uma criança. Você é a pessoa que senta na mesa e reclama do café, está agindo como um adolescente birrento, né?
Você é a pessoa que levanta, faz o teu café só? Está agindo como um adulto inferior. Você é uma pessoa que pega, faz café para todo mundo? Talvez um adulto superior. Ou você é uma pessoa que ensina todo mundo a fazer o seu prato? Um ancião. Então, você tem que entender que no teu processo de evolução terrestre, você tem uma série de desenvolvimento, uma série de diplomas. Mas no teu processo de evolução espiritual, talvez você não tenha despertado o lado ancião, que é olhar do topo de uma floresta e ver todas as árvores. Então, você precisa despertar e evoluir algumas atitudes, embora no plano físico, né? E deixar de ter o comportamento de criança ou adolescente. Tudo isso é mapeado. Então, nós chamamos de o mapa da evolução. Em 35 linhas, ele vai falar exatamente o ponto que você tem que desenvolver dentro de comportamentos e atitudes. O terceiro pilar, então, ele está relacionado a chaves e armadilhas, né? Porque a todo tempo você acha que indo na igreja está fazendo uma trajetória espiritual, que sendo boazinha, que dando dinheiro, que ajudando. Nada disso. Isso é tudo armadilhas do homem que não conhece o desenvolvimento espiritual. Então, tem uma série de pegadinhas aí, de armadilhas, que mesmo que você queira estar no caminho certo, ele é muito tóxico, né? E aí a gente vai ter que estudar aonde eu estou, ou melhor, aonde eu preciso melhorar dentro dos meus relacionamentos. O quarto passo, então, é você entender as energias do teu corpo. Eu te falei que você tem um corpo emocional, um corpo mental. Algumas pessoas falam de meditação, outras falam de alinhamento energético, limpeza espiritual. O fato é que nós temos padrões de energias, né? E cada energia merece um alinhamento. Então, nós desenvolvemos um método aqui em 4 pilares, aonde você consegue entender o teu processo de evolução. Quem quer conhecer mais sobre esse detalhe, anota aí. Você entra no www.apsicologiadaalma.com.br, é uma página na internet onde eu conto a minha história de evolução, né? Tem um texto, tem um vídeo, tem vídeo das pessoas que passaram por esse método, por esse processo, e contam, né, a transformação quando elas chegaram no ponto de evolução dela. Então, depois você acessa aí www.apsicologiadaalma.com.br e você vai conhecer toda a história por trás desse trabalho aqui. Bom, esse trabalho, então, ele é para que você seja a sua melhor versão nessa vida, né? Qualquer um pode chegar nesse ponto de evolução e ser feliz. Eu vou reforçar aqui que eu vou dar 4 aulas para que você entre em contato com essas informações, elas vão estar disponíveis e gratuitas, mas se você quiser ter a profundidade desses ensinamentos, né? Por exemplo, economizar 30 anos da tua vida, se eu encontrasse uma pessoa que pudesse me ensinar a economizar 30 anos da minha vida, com certeza eu ia conversar com ela. Nós temos um aprofundamento desses estudos. Eu vou dar as 4 aulas gratuitas e você vai entrar em contato com essas informações, e eu sempre estou renovando os temas aqui no Espaço AIM. Mas se você quiser se aprofundar e conhecer o processo da tua evolução, fazer o mapa do ego, entender como você acessa sua mente e as outras ferramentas, nós vamos, em 2 dias, né, dar esse treinamento numa imersão online, dia 2 e 3 de julho. Então, no dia 2 e 3 de julho, eu acho que daqui uns 15 dias, mais ou menos, a gente vai ter uma turma do Psicologia da Alma, e com esse método estruturado, eu pessoalmente e a Mislane, online, você vai estar conversando conosco, nós vamos ensinar você a se posicionar dentro do teu processo de evolução para receber os dharmas. E se você quiser fazer o presencial, nós vamos fazer dia 9 e 10 de julho, lá em Juquitiba. Tá bom? Eu deixo esse convite aqui, o qual eu sempre faço. Então, se você quer conhecer em detalhes o teu processo de evolução e quer se aprofundar nesse assunto, então você embarca aqui comigo, vai fazendo as aulas, eu vou te passando os links, e de uma forma bem simples,
eu vou te ajudar a você conhecer o teu processo de evolução. Já Obrigada. pensou você receber um ensinamento de 30 anos em 2 dias? Pois é, não, isso trouxe bastante clareza, que a gente pede muita sabedoria, muitas coisas assim, as coisas vão chegando e a gente fala, não, depois eu faço. Não, deixa para depois que eu voltar de férias. E geralmente se organizar igual dia 2 e 3, eu vou tentar me organizar para a gente participar. Tá bom, que Isso traz legal. bastante sabedoria e que é o que a gente precisa para enfrentar esse período que a gente está passando de bastante turbulência, de bastante coisas mudando o tempo inteiro, né? Nessa página aí é www.apsicologiadaalma.com.br, você vai ver alguns depoimentos meus, né? Depoimento dos alunos que passaram, da Priscila está lá também, por essa jornada, e a transformação que ocorre depois dessa jornada. Você já imaginou conseguir chegar no teu ponto de evolução? Talvez ninguém que está aqui possa ter imaginado isso na vida. Ninguém. Se você chega no teu ponto de evolução e cumpre aquilo que você veio fazer na Terra, você não tem ideia como é dali para frente. Não tem ideia. Quero que você faça essa reflexão. Como seria o dia seguinte que eu conseguisse chegar no equilíbrio da minha evolução? Pode deixar. Isso Que mais? ia ser fantástico, né? Porque a gente fica num treinamento diário, porque você às vezes percebe a repetição e em algum momento lá atrás você achou que já trabalhou aquilo e que você tinha avançado, né? E na hora você cai de novo, porque você achou que era determinada coisa e as pessoas, as situações, elas voltam para você, não do mesmo formato, do mesmo jeito, mas é que para mostrar para você que não, ainda esse ponto ainda você não transmutou, você não esvaziou a caixinha e mudou o sentimento, né? Você não fez essa transmutação. E é muito interessante isso. E, ao mesmo tempo que é interessante, às vezes você fica muito frustrado, porque você percebe, nossa, caí, né? Às vezes você até consegue, em determinada situação, assim, nossa, eu estou repetindo, mas aí já foi, porque a tua mente repetiu, mesmo que você não faça o ato em si, o teu pensamento já fez. É um processo, assim, bem interessante, sim. Gostei Rosana, muito de toda a sua explanação, achei muito pertinente e de encontro com tudo aquilo que realmente eu acredito que é o nosso dia a dia, né? A nossa meta, né? Você sabe que o grande salto é ter uma ajuda espiritual, né? Só que aí tem duas pegadinhas, né? Se eu ficar só orando, pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda, essa ajuda não vem de uma forma explícita. Você nunca sabe, você vai falar, né? Pô, faço tudo certo, mas por que essa ajuda não vem? Essa ajuda não vem muitas vezes porque a gente não sabe pedir, mas no sentido da transformação. Eu tenho que me transformar para receber ajuda, porque senão eu sempre fico caindo nas mesmas armadilhas, né? E é tão radical a mudança quando você recebe ajuda espiritual. O passo é tão grande quando você você tem certeza que ao sair de casa você vai estar protegido, que ao lidar com aquela pessoa que não é boa de relacionamento, você vai estar protegido, que ao enfrentar uma situação de medo, de pânico, de insegurança qualquer, você vai estar protegido. O passo é gigantesco quando você chega a ter ajuda espiritual. Mas é de verdade, né? Não é aquela só unilateral. Eu vou rezar para pedir ajuda, vou meditar para pedir ajuda. Não, não é dessa ajuda que eu estou falando. Vou falar para vocês que esse foi um compromisso que eu assumi com o plano espiritual. Quando eu tive contato com o meu mentor, né, fiz aquela transformação, meu mentor apareceu não para mim, porque eu não tenho esses dons, mas ele apareceu com uma outra pessoa, e aí eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele. A primeira pergunta que eu fiz, eu falei, puxa vida, só agora que você apareceu, depois de 50 anos?
desde pequenininho eu rezo. Ele falou, então, só que agora você chegou no ponto que nós combinamos. Você não lembra, mas você falou assim para mim, ó, eu preciso desenvolver o meu lado financeiro, material. E quando eu transmutar desse lado financeiro, material e tomar uma atitude, você aparece e me ajuda? Então ele falou assim, você combinou com isso comigo lá em cima. Não vem falar que você ficou 50 anos aí pedindo para o mentor aparecer e te dar uma resposta. Lá em cima você combinou comigo que quando você chegasse no ponto tal, eu iria aparecer para te ajudar. E ele me contou do meu processo de evolução. Então, como para mim é muito lógico, muito fácil explicar, eu assumi um compromisso que ia ensinar as pessoas que quisessem aprender sobre os seus processos de evolução. E eu conto histórias da minha vida, como eu estou contando aqui para vocês. Então, eu assumi esse compromisso de estar fazendo algumas vezes por ano, dando aula gratuita, que nem eu estou dando agora, você pode me perguntar qualquer coisa, ou fazer um curso comigo e aprender, como a Malu falou aí, 30 anos em 2 dias.